E aí, gente? Jogo atrasado que será cumprido hoje. Na Arena Neoquímica, o Grêmio pega o Corinthians. Jogo ainda pelo primeiro turno. O provável time, as dificuldades do jogo de hoje, a possível vitória do Grêmio em São Paulo, a possibilidade de vitória, a possibilidade real de derrota, de mais uma derrota e o empate. Qual desses resultados é o melhor resultado hoje contra o Corinthians? O time, os desfalques, a pressão por jogar melhor fora de casa. Em dia de Grêmio, a gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Bom, gente, hoje o Grêmio terá o jogo que fecha o seu primeiro turno. Jogo atrasado ainda do primeiro turno contra o Corinthians será cumprido hoje. E aí, depois disso, o Grêmio estará em igualdade de jogos contra todos os times. Neste momento, o Grêmio ainda é terceiro colocado com 39 pontos e um jogo a menos. A importância da vitória de hoje, ela é fundamental para, principalmente, o Grêmio abrir dos concorrentes. Flamengo, Bragantino estão empatados em pontos com o Grêmio. Fluminense está a 1 do Grêmio. O Atlético Paranaense a 2. E o Fortaleza a 4. E o Fortaleza é o 8º colocado. Se a possibilidade de título ela acabou, porque eu coloco ela como extinta, o Grêmio não será campeão brasileiro. Pelos próprios erros do Grêmio, pela má vontade do Grêmio em querer ser campeão, já falamos sobre isso. Mas o Grêmio tem obrigação de ficar no G4. Porque o Grêmio passou boa parte do primeiro turno no G4. O Grêmio precisa vencer o Corinthians hoje, tentar vencer o Palmeiras para recuperar as vitórias, mas principalmente para não correr risco ou riscos de ver Atlético Paranaense, Fluminense, Bragantino e o próprio Flamengo ultrapassarem ele e ele despencar para a 7ª colocação, 8ª, 9ª. Porque em duas rodadas, se o Grêmio, por exemplo, perde para o Corinthians hoje, perde para o Palmeiras no próximo jogo, o Grêmio pode cair para a 10ª colocação, na verdade para a 9ª colocação. São 6 pontos, e hoje a diferença para o Galo, que ganhou do líder Botafogo, ela é de 5 pontos. O Grêmio pode, em 2 rodadas, sair de terceiro para 9º. E aí, a casa começa a pegar fogo. Então, o Grêmio precisa dar uma resposta contra um Corinthians cambaleante. Um Corinthians tropeçante. No último vídeo de ontem a gente falou, de olho no adversário de Renato Augusto, Yuri Alberto, Moscardo e a pressão que o técnico Vanderlei Luxemburgo, o Pô fechou, está sofrendo em São Paulo. A Arena Neoquímica estará lotada, como sempre está. Mas a pressão, ela é grande para o Corinthians. Ela é gigante para o Corinthians. Que mesmo semifinalista de uma Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, está em péssima fase. E o Grêmio precisa vencer esse Corinthians. O Grêmio, além de vencer, o Grêmio precisa mostrar algo diferente fora de casa. E para isso o Renato vai ter um time um pouco diferente. Sem Jeromel, sem Carvalho, sem Bitelo, que já não é mais jogador do Grêmio.
talvez com o Galdino no meio-campo, que não me agrada, talvez com o Natan no meio-campo, que me agrada menos ainda, mas talvez com o Luan no time, que me agrada muito. O anímico precisa ser diferente. O querer precisa ser diferente. E a vitória, ela é imprescindível na noite de hoje. Em noite de Grêmio, o Grêmio precisa voltar a vencer. Mas o principal, querer mais e, cara, tentar mais que o adversário, lutar mais que o adversário. É fora de casa, mas tu precisa querer mais. Tu pode perder, mas tu precisa querer pelo menos a vitória. Contra o Flamengo, por exemplo, o Grêmio jogou muito melhor que o Flamengo e perdeu. Mas jogou muito melhor. E no pós-jogo, a gente tava lá dizendo, pô, derrota injusta. Amanhã, no caso hoje, se perder pro Corinthians, mas botar a bola na trave, ter gol anulado, criar, o Cássio salvar, tudo certo. A derrota vai ser péssima, mas pelo menos a gente no final do jogo vai estar dizendo, pô, o Grêmio melhorou, mudou de cara, jogou melhor fora de casa. Mas é óbvio, o resultado precisa vir também, porque o G4 está pressionado e o Grêmio precisa vencer. Em dia de Grêmio, jogo decisivo, jogo atrasado, eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu.